Eu sou a missionária Daniele, tenho 33 anos, mas eu sou conhecida na internet como querida Dani. Eu sou da cidade de Guararema, estou aqui na companhia do meu marido Jackson, que é missionário, a minha cunhada Débora, minha irmã Daiane, meu cunhado Rafael e também a minha amiga intercessora Karen, que veio de surpresa. Eu quero cumprimentar os pastores da igreja, louvar a Deus pela vida da Marisa, né? Ela é mãe da minha amiga Débora. E que eu seja útil para o reino de Deus aqui. Eu vou dividir com vocês um pouco do meu testemunho e também ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. E que Deus venha me usar, que toda a honra e glória seja dada a Ele. Amém? Porque o que eu vou dividir com vocês aqui, eu creio que vai edificar muita fé de muitas pessoas aqui. Mas eu continuo sendo falha, eu continuo sendo pecadora. Amém? Toda a honra e glória seja dada ao nosso Deus. E que eu seja uma carta viva do que um Deus tão amoroso e tão poderoso pode fazer na vida de uma pessoa super improvável. Amém? Amém. O tema que Deus colocou no meu coração para essa noite é o Deus que educa e reeduca. Na palavra do Senhor em Hebreus 12, do 5 ao 8. É uma passagem bem conhecida. Todos acharam? Hebreus 12, 5 a 8. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se que Deus os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado? Estou no microfone. Pelo Pai. Aleluia. Se Deus não os disciplina, como faz com todos os seus filhos? Significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Aleluia. Aqui na palavra do Senhor diz que Deus, Ele é um Pai que nos trata como filhos. E todo pai corrige o filho que ama. E Deus, Ele é um Deus que disciplina, mas Ele também educa. Ele reeduca. Eu tenho certeza que vocês já conheceram aquela musiquinha que fala assim: e tudo que estava torto, Jesus desentortou. Isso é muito real, porque para Jesus não existe impossível e para Jesus não existe pessoa que não possa ser transformada. Jesus tem poder de transformar qualquer pessoa, por mais impossível que seja. Ele tem poder, porque Ele é o mestre dos mestres. E a transformação que vem de Cristo, ela é tão linda que ela é feita através da palavra. Na palavra do Senhor está escrito: o meu povo perece por falta de conhecimento. É impossível agradar a Deus sem fé. Mas a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, o primeiro passo para qualquer pessoa ser transformada por Cristo é ter conhecimento da palavra. Na palavra do Senhor está escrito: como ouvirão se não há quem pregue? Então é necessário pregar, é necessário falar dos nossos testemunhos, é necessário falar do que Deus tem feito em nosso meio. Eu sei que a fé ela é muito individual para cada um de nós. Tem gente que tem muita fé. Na palavra do Senhor diz que seja conforme a fé de cada um. Cada um tem uma porção de fé aqui. Mas Deus, Ele não ignora, Ele não despreza a fé de ninguém. Porque, por menor que seja a tua fé, isso pode mover montanhas em teu favor. E todos têm fé, tá? Eu acredito que Deus, Ele projetou todo ser humano, cada um de nós, até mesmo o ateu, dentro dele, ele carrega essa essência de fé. Só que a fé, ela precisa ser ativada. Todo ser humano, ele já nasceu projetado para ser um vaso, para ser um instrumento de Deus. Porque quando Deus nos criou e nos formou, Ele nos projetou como alvos do seu amor.
Deus, para receber de Deus o amor dele. Então, em nós já existe a semente da fé, só que ela precisa ser ativada. E muitas vezes ela é ativada em momentos difíceis. Muitas vezes a nossa fé é ativada quando a gente mais precisa, naquele momento de dor, naquele momento de desespero. Glórias a Deus pelas pessoas que aceitam Jesus no amor, mas a maioria é pela dor. E a gente sabe disso. Eu vim pela dor. Eu quero dividir com vocês aqui um pouco do meu testemunho. Quando eu era bebê, o meu pai e minha mãe se casaram. Eles eram católicos, não praticantes, mas eles não frequentavam nenhuma igreja e eles não tinham conhecimento nenhum da palavra de Deus. E eles foram convidados para ir a um culto de lar. E ali tinha um profeta de outro estado, isso há 30 e poucos anos atrás. E esse profeta apontou para mim, que era um bebezinho, e falou assim para o meu pai e para minha mãe: homem e mulher, Deus tem uma obra muito grande na vida dessa criança. Ela é escolhida de Deus antes mesmo de vir à fé. E meu pai e minha mãe não entenderam nada, porque eles não conheciam a palavra. Mas o meu pai guardou isso e nunca mais esqueceu. E depois de muitos anos, depois que eu me converti, meu pai veio me falar isso e tudo fez sentido para mim. E a minha história de infância é o que acontece com muitas crianças brasileiras, é o que acontece com muitas famílias brasileiras. É o famoso adultério. Meu pai traiu minha mãe e eu cresci com a ausência do meu pai. A minha mãe, ela, devido à traição, ela começou a me desprezar, porque quando ela olhava para mim, ela lembrava do meu pai, então eu cresci com a ausência do meu pai, com o desprezo da minha mãe, e eu fui criada pela minha avó materna. Porém, muito pobre, de uma família muito pobre. Passei por muitas necessidades quando criança, muitas vezes, ao ponto de já chegamos a passar fome, inclusive. E eu lembro que aos 6 anos de idade, a minha mãe mudou. Hoje ela mudou, mas na minha infância ela era bem difícil, né? Não foi uma boa mãe na minha infância. E ela foi pro forró. E ela me deixava sozinha em casa, e eu tinha 6 aninhos. E eu lembro que eu acordei de madrugada, eu estava deitada num colchão que ficava no chão da sala. E eu acordei de madrugada e eu fiquei desesperada querendo a minha mãe. E eu saí pela rua de madrugada procurando a minha mãe. E de repente eu escutei uma voz que falou assim para mim: sua mãe já vai chegar. Volta para sua casa, deita na cama e espera. Ela já vai chegar. E eu simplesmente obedeci aquela voz, deitei na cama e esperei. Passando-se poucos minutos a minha mãe chegou. Ali, Deus me deu livramento. Eu tinha 6 anos de idade e eu escutei a voz de Deus. Mas eu não sabia que era Deus. Na verdade, eu era tão inocente, tão ingênua, que eu nem questionei que voz era aquela. Eu não fui buscar saber que voz era aquela. Eu só vivi aquele momento, obedeci e prossegui com a minha vida. Nunca falei nada para ninguém. E aos meus 7 anos de idade, a minha mãe conheceu um outro homem. E infelizmente esse homem era um pedófilo e ele me abusou sexualmente por 1 ano. Minha mãe terminou com ele depois que ela descobriu. E aos 8 anos de idade eu comecei a ficar uma criança mais rebelde, mais bocuda. Eu creio que foram feridas do abuso, né, que já começou a aparecer ali. Eu não contei para ninguém o que eu tinha passado, eu não sabia o que eu tinha passado, na verdade. Eu não sabia que o que eu tinha passado era um crime, era algo violento. Porque no meu tempo não era falado sobre isso. As crianças, elas não tinham essas informações. Nem os pais eram informados ou preparados a lidar com esse tipo de situação. Hoje é mais falado sobre isso. Glória a Deus por isso. Mas no meu tempo não era falado sobre isso. Então, quando acontecia abusos, o que as famílias faziam? Jogavam para debaixo do tapete e vida que segue. Mas as marcas de um abuso geram frutos terríveis sobre a vida de quem é abusado. Existem pessoas que são abusadas e ficam oprimidas. Existem pessoas que ficam depressivas, como o meu marido que está aqui. Ele também foi abusado na infância dele, quando ele tinha 8 ou 9 anos de idade, por um homem. E no caso dele, ele ficou oprimido e depressivo. No meu caso, eu reagi de outra maneira, eu fiquei rebelde.
Eu fiquei bocuda, eu fiquei revoltada. Queria bater em todo mundo, queria brigar com todo mundo, queria me defender a todo custo, porque era algo inconsciente. Eu não sabia o que eu estava fazendo. E ali eu comecei a ficar muito mal educada com a minha avó. E minha avó não sabia que tinha sido abusada, só minha mãe que sabia. E aí eu lembro que um dia a minha avó, eu tinha 8 aninhos de idade. E a minha avó, ela, do jeito dela, né, ela fazia comida pra mim, lavava roupa, cuidava de mim. E aí eu fui mal educada com ela, dei uma resposta bem ríspida pra ela e entrei pro quarto. E de repente essa mesma voz falou comigo de novo e falou assim: você acha certo isso que você fez com a tua avó? A sua avó faz comida pra você, ela lava a tua roupa, ela cuida de você. E eu quis discutir com essa voz, eu falei: não, mas ela é chata, isso e aquilo. Vai lá e pede desculpa pra tua avó. E eu fui e obedeci aquela voz. Só que eu tinha 8 anos de idade. Eu não sabia de quem era aquela voz. Eu não sabia que era Deus. Nunca falei pra ninguém. Tipo, as pessoas podem pensar, é amigo imaginário, coisa de criança. Não, realmente era uma voz que falava comigo. Era uma voz que me educava. Essa voz me educava. Mas eu nunca questionei, eu nunca perguntei. Eu não conhecia a palavra. E aí eu fui crescendo durante a minha adolescência. Eu fui me perdendo. E aos 13 anos de idade eu fui para as drogas, para a bebida. E as drogas é um abismo que puxa o outro. E eu comecei no cigarro, depois fui para o vinho, e aí eu comecei a ir para bebidas mais fortes, maconha, cocaína, até que fui para o crack. Quem me olha assim nem imagina, né? Jesus realmente me transformou. Aleluia. E aos meus 17 anos de idade, eu era viciada em álcool, cocaína. E eu saí da minha casa e fui embora para São Paulo e virei garota de programa. Eu me perdi totalmente. Eu me afundei cada vez mais. Nesse tempo, meu pai era crente, ele era ausente da minha vida. Só que um dia ele foi para uma igreja, para um culto, ele era da Assembleia, igreja pentecostal. E ali um profeta que não o conhecia disse assim para ele: homem, eu não te conheço, mas Deus manda te dizer que você tem uma filha e é a sua mais velha, e Deus tem uma obra muito grande na vida dela. Então você ore muito por ela, muito mesmo, porque a fúria do inferno na vida dela é muito grande. E o diabo quer levar ela de todo jeito. Então cubra ela de oração. Então, apesar de meu pai ter sido ausente, eu louvo a Deus pela vida dele, que nesse momento ele se posicionou para orar por mim. Aleluia. E ele orou por mim por muitos anos. E ele me disse que conforme ele orando por mim, a gente não tinha contato, mas eu ia piorando. Eu ia piorando cada vez mais. Ele falou que chegou num ponto que ele desistiu. Ele ficou muitos anos orando. Quando ele começou a orar por mim, eu tinha em torno de 15 anos e eu me converti com 21. Então ele ficou 6 anos orando por mim sem parar. E eu só piorava. Eu piorei tanto a ponto de virar lésbica. Comecei a namorar mulheres. Eu me tornei a vergonha da minha família. Porque onde eu morava era Guararema, cidade pequena. Apesar de eu me prostituir em São Paulo, às vezes eu vinha para Guararema. E eu bebia tanto que eu já estava alcoólatra. Eu não conseguia mais parar de beber. E muitas vezes eu andava pelas ruas da minha cidade, encostando nas paredes. E muitas vezes eu era levada para o hospital para tomar glicose na veia. Quantas vezes eu já tomei glicose na veia? Já tive overdoses. Já perdi uma amiga de overdose. Com 19 anos morreu de tanto cheirar cocaína. E eu lembro que a situação que o diabo me deixou foi tão humilhante, que quando eu bebia, é pesado isso que eu vou falar, mas é realidade, irmãos. Eu preciso contar. É para a glória dele. Eu ficava toda mijada, toda vomitada. Era deplorável a minha situação. Uma moça
de 20 anos andando bêbada pela rua, mijada, vomitada. E até, vocês podem imaginar, até coisa pior. Era essa situação que o diabo me deixava. Completamente endemoniada. Até que, dentro da boate, eu tive mais uma experiência com Deus. E de repente eu estava parada ali dentro. E um homem, não sei se era Deus, não sei se era anjo, e eu não sei se era um servo de Deus, mas falou assim no meu ouvido: você não combina com esse lugar. E quando eu olhei para trás não tinha ninguém lá dentro da boate. E aquilo me tocou profundamente. Até que o tempo foi se passando e eu acabei saindo da boate e eu comecei a trabalhar de assistente de cabeleireira em um salão. Mas a prostituição ainda estava dentro de mim, eu só tinha saído da boate. E ali, uma mulher, a patroa, a dona desse salão, ela era cristã e ela começou a me evangelizar com muito amor. Porque eu tinha muita raiva de crente, eu odiava crente. Porque, infelizmente, irmãos, os crentes que eu conheci, eu acredito que foi permissão de Deus. Era crente joio. Então, quando eles me viam naquela situação, eles falavam: endemoniada, vai para o inferno, filha do diabo. Eu tinha muita raiva de crente. E a mulher do meu pai, que era crente, era uma dessas também. Que quando me via, falava: essa daí não tem mais jeito não, não tem mais salvação não. Então eu tinha muita raiva de crente. Então quando você vê alguém com muita raiva de crente, ore, viu? Porque Deus vai pegar. E Deus levanta na terra como profeta. Aleluia. Quanto mais raiva uma pessoa tiver de crente, tenha certeza que Deus tem propósito. E ali aquela mulher começou a me evangelizar com muito amor. Ela simplesmente me dizia: Jesus te ama tanto, você é tão preciosa, você é linda, Jesus te ama, você é um tesouro para Deus. Eu, obrigada. Eu achava estranho, né? Será que era sapatão? Eu pensava, né? E todos os dias de manhã ela começou a orar por mim, bem baixinho, com muita sabedoria. Gente, eu tinha legiões de demônios dentro de mim. E aquela mulher não era uma profeta, não era uma grande pregadora, era uma cristã simples que tinha o dom do amor. E quando ela me viu, ela decidiu usar daquela oportunidade para me evangelizar. Ela com certeza pensou: se Deus colocou essa menina aqui, é para eu fazer alguma coisa. E ela começou a orar por mim ali, todas as manhãs baixinho. Eu não escutava nada do que ela falava, mas ela conseguiu me conquistar. Até que ela me convidou para ir na igreja com ela e eu fui. E aceitei Jesus ali naquela primeira noite. Aleluia. Com muita facilidade. Por quê? Porque o bom exemplo dela me conquistou. A maneira que ela me tratou com amor, com respeito, me conquistou. Então muitas vezes a gente vê uma pessoa drogada, bêbada, prostituída, um satanista, um ateu, e a gente fala: meu Deus, como é difícil evangelizar. Dá amor para ver. Trata com respeito. Trata com carinho. É mais fácil do que a gente possa imaginar. Que é um povo muito sedento de vida, muito sedento de amor. Muito sedento. E ali eu aceitei Jesus, eu estava noiva de um homem que me sustentava, que tinha me tirado da prostituição, que eu conheci na prostituição. E ali veio um profeta e falou assim para mim: moça, Deus manda te dizer que Ele vai tirar alguém que você ama muito da sua vida, mas é para o teu bem, vai te trazer algo melhor. Meu ex-noivo era ateu. E aí eu não entendi nada, porque eu não sabia que o profeta existia, não sabia nem que Deus existia, eu não conhecia a palavra. Eu falei: o que está acontecendo? E quando eu aceitei Jesus e quando eu recebi essa primeira profecia, eu ainda tinha todos os vícios, ainda não tinha sido liberta. E muito rápido, né, na mesma semana, meu ex-noivo me ligou terminando tudo. Só que eu me conformei. Eu entendi que aquela era a vontade de Deus, por mais que eu não tinha certeza que Deus existia.
Mas eu me esforçava para crer e eu falava, não, eu recebi uma profecia e aconteceu, então tinha que ser assim. E aí começou a prova de fogo na minha vida. Depois que eu aceitei Jesus, que o estreito veio. E eu perdi tudo. Eu perdi tudo. Eu perdi beleza, eu perdi dinheiro, eu perdi noivo. Eu perdi emprego. Perdi tudo. Veio um vento na minha vida. Que ali eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu voltava para a prostituição, ou eu ficava com Jesus. E ali eu disse para mim mesma, eu passo fome, mas eu não volto a prostituir. E ali aconteceu tudo que eu não imaginava que ia acontecer. De uma vez, briguei com a minha mãe me botou para fora de casa, fui para a rua. E ali eu sentei no chão, ali foi meu fundo do poço. Perdi tudo, estava falida, não tinha nem onde morar. Viciada, drogada, não tinha nem mais beleza para me prostituir. Por quê? Porque o diabo dá beleza, mas o que ele dá, ele tira. Muitas pessoas ficam assim, tipo, nossa, você já viu? Eu vou falar porque eu não tenho medo de falar, não. Eu falo porque eu tenho que contar as verdades do mundo espiritual. Você já viu muitos homens que viram travesti? E a maioria deles fica mais bonito do que mulher. E a gente fica chocado e fala, como pode esse travesti ser mais bonito do que mulher? Você sabe o que é isso? Poder do diabo. O diabo tem poder, irmãos. E ele deixa bonito quem serve a ele, tá? Ele tem poder. E quando as pessoas vão para Jesus, o diabo tira tudo. Toda a beleza que atrai o mundo, toda a beleza pecaminosa. E quando eu fui para Cristo, até careca eu fiquei. Até careca eu fiquei. Eu estava numa situação tão deplorável que o meu cabelo começou a cair. Eu fiquei com vários buracos na minha cabeça. Tudo de uma vez. E, de repente, a mulher que me ganhou para Jesus me deu uma Bíblia de presente. E eu comecei a ler a Bíblia sozinha em casa, todos os dias. Só que, quando eu fui para a rua, de repente, eu conheci uma macumbeira, que me conhecia de vista. E ela me viu e ela falou, Dani, o que você está fazendo na rua? Eu falei para ela, não tenho para onde ir. Ela se abaixou, olhou nos meus olhos e falou assim para mim, você chegou no seu fundo do poço, agora é só subir. E eu creio, por mais que ela fosse de outra religião, ali naquele momento Deus usou a vida dela. Não foi o diabo que usou, porque Deus usa quem Ele quer. Na palavra do Senhor diz que se não houver quem fale, as pedras clamarão. Deus, Ele entra onde Ele quer, Ele usa quem Ele quer, Ele escolhe quem Aleluia. Ele quer. Ele entrou dentro daquela boate para falar comigo. Aleluia. Porque na palavra do Senhor está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Na palavra do Senhor está escrito que se eu subir ao mais alto céu, Ele está. Se eu descer no mais profundo mar, Ele também está. Aleluia! Jesus venceu e a chave da vida e da morte está na mão dEle. Ele tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus entra no inferno se for preciso, mas Ele salva quem tiver que salvar. Jesus não tem nojo. Ele toca no leproso, Ele abraça a prostituta. Aleluia. E ali eu comecei a ler a Bíblia todo dia dentro da casa da macumbeira. E ela me tratou bem, eu morei com ela por 6 meses.
E ela ligava os pontos dela, eu colocava fone de ouvido e ficava escutando louvor. Eu nem tinha dimensão da batalha espiritual que estava acontecendo ali, gente. Deus me guardou muito. Como pode? Como Deus confunde mesmo. Me colocou dentro da casa de uma macumbeira, escutando louvor, lendo a Bíblia. E ela fazia ritual ali do meu lado, às vezes ela incorporava, eu ficava só olhando, sabe? Ela falava, você quer ou não? Só que perder tudo não é fácil. Por mais que eu estava lendo a Bíblia, por mais que eu tinha aceitado Jesus, as consequências de perder tudo é muito pesado. A realidade de perder tudo não é fácil. E os meses foram se passando e eu comecei a dar conta da minha realidade. E ali eu comecei a entrar em depressão. E eu comecei a ter pensamento suicida. Eu queria pôr um fim na minha vida. Falei, não tem como continuar vivendo desse jeito. Pra que eu vou continuar vivendo? Nadando para chegar, olha como que eu tô, careca, morando de favor, viciada, desempregada, sem dinheiro. E ali eu pensei em me matar. Só que antes disso eu entrei dentro do banheiro e eu me ajoelhei e eu comecei a fazer prova de Deus. E eu disse, Deus da Bíblia, é esse Deus que eu estou lendo aqui. Se o Senhor existe mesmo, por favor me prova. Porque se eu me matar, eu vou me matar com a consciência tranquila de que eu tentei. Então antes de me matar, eu preciso saber se o Senhor existe mesmo. E eu te peço 3 coisas. Me transforma. Porque eu não aguento mais ser assim, eu não me suportava mais. Era tanto pecado, era tanta consequência de pecado, era tanta sujeira, era tanta opressão, que eu não me suportava mais. Eu não me suportava. E ali eu disse, me transforma. Eu não aguento mais ser assim, se for para continuar sendo assim, eu quero morrer. E me liberta das drogas e do álcool. Muda a minha vida e me dá um emprego. E na mesma semana eu fui para um bar. Na verdade eu tive um sonho. Eu sonhei com uma igreja. Essa igreja existia. É que eu estou resumindo meu testemunho, porque meu testemunho é muito grande. Eu só estou focando em alguns pontos aqui mais fortes. Quando der lá, me avisa também, tá? Que às vezes eu nem percebo. E eu sonhei com essa igreja, e eu fui para essa igreja do sonho, e ali tinha algumas pessoas que nunca me viram na vida, e a pastora estava pregando sobre libertação de vícios, e ela falou, tem alguém com vícios aqui? Vem aqui para frente. Eu fui. Ela falou, quais são os seus vícios? Eu falei, todos. Ela, você crê que Jesus pode te libertar? Eu falei, creio. Ela, então vai para tua casa, que a gente vai fazer uma campanha de oração pela tua vida. Um círculo de 24 horas, vários dias, na verdade, 24 horas de oração. E várias pessoas ali que não me conheciam, né? E finalmente os cristãos trigo começaram a aparecer. E eles começaram a orar por mim, mas eu fui para minha casa. Para minha casa não, eu fui para a casa dessa mulher onde eu morava. E eu tinha me esquecido que tinha gente orando por mim, porque eu não conhecia o poder da oração ainda nesse tempo. Então para mim ali só foi uma frase de consolo, uma frase de efeito, vou orar por você. Eu falei, tá bom, obrigada, e vim embora. Mas eu não tinha noção do que ia acontecer comigo. E aí, de repente, eu fui para um bar com essa minha amiga bebê, e eu pedi um uísque barato, uma cerveja, e quando eu fui beber o uísque, eu senti uma ânsia muito forte. E eu não consegui beber. Eu fiquei irritada, eu chamei o garçom, eu falei, vocês estão vendendo bebida estragada. Aí meus amigos, cheiraram, mas não, tá normal. Eu fui tentar beber de novo, parecia esgoto. Fui tentar beber de novo, aquela ânsia gigante, eu quase vomitei as minhas tripas. E eu fiquei irritada, tentei beber a cerveja, forte de novo aquela ânsia. E eu fiquei irritada, peguei a cerveja, saí do bar e vim embora. Só que aí eu fui tomada pelo Espírito Santo no meio da rua.
E de repente eu peguei a lata de cerveja e comecei a virar e falei assim: a partir de hoje eu nunca mais bebo. Aleluia. E isso faz 11 anos para a glória de Deus. Jesus me libertou dentro de um bar, de maneira instantânea, pelo poder da oração dos irmãos de uma igreja. Aleluia. Que não me conheciam. Glória. E quando eu fui liberta, eu lembro que na mesma semana eu consegui emprego. Aleluia. Aí eu me dei conta, peraí, está acontecendo o que eu pedi. Então ele existe. E aí veio o meu despertar. Ele existe, ele existe. Eu pensei que eu ia enlouquecer. Porque para mim, ser liberto do álcool e das drogas de maneira instantânea não foi tão impactante quando eu me dei conta de que Deus existia. E aí veio aquele temor, aquele medo, e meu Deus, eu ia para o inferno. Ele existe mesmo. Então o inferno é real. Então o céu é real. Meu Deus, se eu morresse eu ia para o inferno. Aquele desespero, aquela agonia, aquele impacto, eu não sabia o que fazer. Eu pensei que eu ia enlouquecer. Porque quando você tem um encontro com Deus, e quando Ele se apresenta para você, quando Ele te prova que Ele existe, meu Deus, eu pensei que eu ia ficar louca. Eu não pude suportar tanta verdade. Era tanta verdade vindo sobre mim que eu quase não suportei. Eu fiquei com medo de enlouquecer. E tudo que eu fiz, de repente, eu fui morar com o meu avô, o pai do meu pai. Deus começou a mover. E ali num quartinho, eu me tranquei, me ajoelhei e comecei a pedir perdão para Deus. Falei: Deus, o Senhor existe, eu não sabia. Eu não sabia que o Senhor existia, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E eu me ajoelhei ali. E eu lembro que eu fiquei em torno de 3 dias trancada dentro daquele quarto, sem comer. Eu acho que eu só saí para beber água, pela fé ainda. Porque eu não sei como que eu aguentei ficar tantos dias, só chorando, pedindo perdão, 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 perdão. Eu não conseguia sair do quarto enquanto eu não pedisse perdão por tudo. E era tanto arrependimento, era tanta dor, tanta dor, tanta dor, tanto arrependimento. Era tanta vergonha. Eu falava: Deus, o Senhor me viu fazendo isso, o Senhor me viu fazendo aquilo. Que vergonha! Que vergonha! O Senhor viu fazendo tudo isso. E aí, depois de tanto pedir perdão a Deus, eu dormi. E no dia seguinte eu acordei de manhã. E eu não senti os meus pés, eu estava muito leve. E eu falei: acho que eu morri. Eu acho que eu morri. Eu pensei que eu tinha morrido, porque eu pensei: acho que Deus veio me buscar, acho que Ele me mostrou que Ele existia e veio me buscar. E eu realmente acreditei que eu estava morta. De fato, eu estava morta. E eu comecei a ficar anestesiada. E eu comecei a sentir uma paz muito grande, uma alegria muito grande. Eu me senti criança de novo. Parecia que eu era criança de novo. Não tem como explicar. E eu falei assim: eu morri. E eu entrei dentro do banheiro e comecei a puxar meu cabelo, dar tapa no meu rosto, me morder, para ver se era real. Me beliscar. O que é isso que eu estou sentindo? Que paz é essa? Que felicidade é essa? E eu não conseguia explicar o que eu estava sentindo. Eu estava muito feliz. Eu estava muito feliz. Muito, eu acordei muito, muito, muito feliz. Eu queria sair gritando pela rua de alegria. Eu queria sair pulando, dando gritos de alegria. Era tanta felicidade que eu fiquei assustada, porque eu nunca fui tão feliz em toda a minha vida de graça. Eu acordei feliz. O dinheiro não me proporcionou isso, as drogas não me proporcionaram isso. Nada do que eu experimentei no mundo foi capaz de se comparar à paz que excede todo entendimento, que só Cristo pode dar.
terraço Itália, já tive roupas de grife, perfume importado. Tudo. Eu era uma criança pobre. E na minha adolescência... Tá me chamando? E na minha adolescência, na prostituição, eu tive tudo o que eu desejava. E tudo aquilo me trouxe vazio e depressão. Esse foi o preço do pecado. E Jesus me presenteou com a verdadeira felicidade. Aleluia. Jesus é a verdadeira felicidade. Muitas pessoas falam, muitos poetas, filósofos, né? Ficam falando, onde está a verdadeira felicidade? A felicidade é alguém. Aleluia. A felicidade é uma pessoa. Jesus é a felicidade verdadeira. Glória. Isso não é simbólico, ele de fato preenche. Ele de fato transborda. Por isso que aquele que tem Cristo passa por tanta necessidade, passa por tanta luta, está no olho do furacão, mas tem paz. Aleluia. E tem gente que tem tudo que o dinheiro pode oferecer, mas não tem paz. Então não tem nada. É um miserável. Nós somos tão ricos, irmãos. Tão ricos. Nós temos algo que só o céu pode dar. Isso é real. Não é simbólico. Muitas pessoas olham para a religião como algo simbólico. É algo simbólico para consolar. Cristo não. Cristo de fato é a verdadeira vida que preenche o vazio de qualquer pessoa que crê. Já deu meu tempo? Vocês me avisam porque eu estou sem hora. Pode ir? Meu marido me avisa aqui. É que eu fico preocupada porque quando eu me empolgo, eu falo muito. E quando eu tive essa paz, quando eu recebi dessa paz, veio em mim um sentimento de gratidão tão grande que eu falei, Deus, o que eu estou fazendo para merecer isso? O Senhor me provou que existe, me libertou das drogas, me deu um emprego, está me dando alegria. O que eu mereço? Por que o Senhor está fazendo isso por mim? Eu não mereço. Quem sou eu? Eu só fiz coisa errada na minha vida. Só que aí, de repente, eu falei, eu preciso fazer algo para o Senhor. Eu preciso fazer algo para te honrar, eu preciso te presentear de alguma maneira. E aí, eu comecei a dançar para Deus dentro do quarto, como uma bailarina. Do meu jeito, eu não era profissional. E ali eu comecei a fechar os meus olhos, eu comecei a dançar, e eu imaginava Jesus sentado em um trono, e eu mandava beijo para ele, dançava. E eu falava, recebe, Senhor, esse é meu presente para ti. Porque eu não sei o que fazer para te agradecer. Então eu vou dançar para o Senhor. Porque da mesma maneira que eu dancei lá na boate, tirava a minha roupa por dinheiro, hoje eu vou dançar só para o Senhor. E eu comecei a dançar para Jesus todos os dias dentro daquele quarto, ninguém sabia. Nesse tempo eu só me vestia toda de preto, porque eu era roqueira. Eu estou com essa roupa aqui, mas eu sou toda tatuada, eu sou um gibi. E eu era bem roqueira, então eu usava as roupas bem pesadas mesmo. E aí, eu fui para uma vigília pentecostal pela primeira vez na minha vida. Não tinha canal, não era conhecida, só era uma nova convertida que tinha se arrependido dos seus pecados e estava experimentando da paz. E ali veio um profeta na minha direção. Aqui é a igreja pentecostal, né? Aqui vocês creem em profetas? Amém. E aí tinha um profeta que não me conhecia e ele veio correndo na minha direção. Ele pegou na minha mão e ele falou, vem dançar. Eu falei, não, estava com vergonha. E aí ele insistiu, ele, vem, Jesus está te chamando. E aí de repente ele olhou para mim e fez assim, você é minha bailarina. Aleluia. E ali Deus se revelou para mim face a face, pela primeira vez. Eu tinha orado, eu tinha falado, Deus, o Senhor existe mesmo, me prova. E eu fiz os pedidos,
E ele atendeu todos. Só que ainda faltava a cereja do bolo. Ele disse: você quer saber se eu existo? Então eu mesmo vou me apresentar para você. E eu vou dançar com você. E você vai me ver. Muitas pessoas, quando contam essa experiência, alguns fariseus ficam irados. Dizem: blasfêmia! Só Moisés viu a face de Deus. E eu vi a face de Deus. E eu fiquei preocupada com essa experiência. Eu falei: Deus, como que eu vou falar para as pessoas que eu vi sua face? Sendo que nem Moisés te viu. E agora? Que situação o Senhor me colocou? E ele me disse: abre a Bíblia. E eu abri. Sabe o que está escrito? Bem-aventurados puros de coração, porque estes verão a Deus. Aleluia. E ali eu vi a face de Deus pela primeira vez. E ali eu morri de fato. Se eu achava que o que eu estava vivendo era forte, quando eu vi o meu Senhor, o meu Salvador diante de mim, face a face, eu olhei no olho dele, ele olhou no meu olho, e ele falava: você é minha bailarina. E quando eu encontrei, quando eu reconheci o meu Salvador, porque na palavra do Senhor está escrito: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. E quando eu vi aquele olhar, na hora é Ele. E tudo que eu imaginava ou pensava de Deus caiu por terra. Porque Deus, Ele é totalmente diferente do que a religiosidade mostra. Ele é alegre. E quando eu via Ele, o olhar dele era tão puro. Era puro como de uma criança recém-nascida. Eu nunca vi um olhar tão puro em toda a minha vida. E ao mesmo tempo era forte como o olhar de um leão, cordeiro e leão. E ele sorria para mim. Ele estava muito feliz de estar ali comigo, se apresentando para mim. Era muita alegria. E muitas pessoas imaginam ou creem em um Deus que fica sentado no trono com aquela cara fechada. Eu estou um pouco gripada, irmãos. Oi? Eu estou um pouquinho gripada, mas mesmo assim eu estou dando o meu melhor. Eu imaginava que se Deus existisse, de fato Ele era assim. Eu pensava que Deus estava no trono com a cara fechada, mandando raio em todo mundo. Se Deus existia, era essa visão que eu tinha dele. E ali eu vi um Deus alegre, um Deus que dança. Dança, Ele dançou comigo. Ele é tão puro. E ali eu morri de vez. O que restava do velho homem em mim, ali morreu. E eu nunca mais fui a mesma. A partir daquele momento, eu me tornei totalmente dependente de Deus. Como uma mamãe que precisa do colo, que precisa do peito, que precisa do leite. Como um bebê que precisa do leite da mãe. Eu fiquei tão dependente, tão dependente, tão dependente, que eu não conseguia ficar sem orar, eu não conseguia ficar sem ir para culto. Eu ia para culto todo dia em várias igrejas. Eu queria Deus, eu queria Deus, eu queria Deus, só Deus, só Deus, só Deus. Porque eu fiquei dependente, eu grudei nas pernas de Jesus. Eu falei: eu não te solto mais. Você é meu, eu sou tua, e vai ser assim para sempre. Agora me aguenta, ninguém mandou me resgatar, porque eu vou ser chiclete. E Jesus, Ele foi revelando a sua glória. E Ele começou a usar pessoas na rua. E Ele começava a usar tudo que era gente para falar comigo. Eu ia nos cultos e Deus usava profeta. Eu ia em várias igrejas diferentes. Eu fui até na igreja do véuzinho. Era tanta sede que eu coloquei véuzinho na minha cabeça. Fui na Deus é Amor. Fui na Universal. Fui em várias igrejas. Era muita sede. Todo dia eu queria um culto. Eu procurava sozinha. Quero Deus, preciso de Deus, quero Deus, quero Deus. Muita dependência. Aleluia. E ali Deus começou a usar vários profetas de várias igrejas diferentes para falar a mesma coisa. Você será missionária, Deus vai te levantar como profeta na terra,
Deus tem uma obra grande na tua vida. Você será conhecida. Deus tem um marido para você. Ele vai chegar, vai vir pronto, vai ser missionário, vai vir de fora. E Deus começou a liberar várias promessas e profecias sobre a minha vida. Era muita, muita, muita. Tudo impossível, porque eu era muito pobre. Eu não tinha nem o que comer direito. E era profecia atrás de profecia, tudo com confirmação. Eu ficava doida, pirada. Eu fiquei doida, mas eu acreditava. E eu falava, amém, eu creio. E Jesus falava, você vai ter um livro, eu vou te soprar por este mundo. E foram 6 anos de deserto, mesmo conhecendo a Deus. Foram 6 anos vivendo de cesta básica, de roupa doada, mas ali no primeiro amor, ali, ó, purinho. Eu estava igual uma freira, não olhava nem para o lado. Eu andava na rua, se algum homem olhasse para mim, eu pensa no temor. Aleluia. E Jesus falou para mim, começa a gravar e conta seu testemunho. E eu não tinha celular, eu era tão pobre, eu não tinha nem celular, não tinha nem Wi-Fi. Peguei o celular emprestado, caçava o Wi-Fi pela rua. Às vezes eu ficava horas, porque já 10 anos atrás isso, num sol assim, o celular assim, para carregar o vídeo. Foi luta, mas eu obedecia. Eu não tinha como fazer, mas Jesus, eu tenho certeza que Ele me desafiava. Vai e faz. O que você pode fazer para me obedecer? Porque muitas vezes a gente espera condições, ter condições para obedecer a Cristo. E no dia do juízo final não vai ter desculpas, irmãos. Quando a cristã que está em fornicação e não casa, chegar diante de Cristo e falar, mas Jesus, eu tenho um filho com ele. Irmãos, eu era prostituta e Deus fez de mim pura. Eu era viciada assim em masturbação, em pornografia. Eu era totalmente imoral. Eu era caída. Eu era pervertida. Eu era depravada. A minha boca era suja. Eu só falava palavrão. E Jesus me transformou. Aleluia. E Ele me libertou de toda a imoralidade sexual. Jesus me libertou da masturbação. Ele me libertou da pornografia. Ele me libertou da homossexualidade. Ele me libertou da fornicação. Aleluia. Ele fez de mim uma mulher santa. Jesus liberta, Ele tem poder, mas é questão de livre-arbítrio. Você tem que crer, tem que querer e tem que se esforçar para obedecer. No dia do juízo final não vai ter desculpas. Jesus, eu estava em adultério por causa disso, eu estava em fornicação por causa daquilo, eu era preso nesse pecado por causa disso. No juízo final não vai ter desculpa. Porque Deus levanta na terra cartas vivas. Deus levanta testemunhos vivos para falar, ela fez, porque você não fez. Com ela era pior. Olha de onde eu tirei ela e hoje ela vive em santidade. Quem é você que não passou pelo que ela passou e arranja desculpas para não me obedecer? Aleluia. Aleluia. E Jesus fez de mim uma criança novamente. Ele fez de mim uma mulher santa. Eu esperei meu marido por 7 anos em castidade. E quando ele chegou, foi do jeitinho que Deus falou. Deus falou até as características do meu marido. Deus usava profetas para me falar, ele vai ser alto, vai ter barba, vai ser assim, 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 assim. E chegou do jeitinho que Deus falou. Nas redes sociais eu explodi para a glória de Deus. Eu tenho mais de 1 milhão de seguidores.
E Jesus me falou: você será conhecido. Já lancei meu livro. Aleluia. Já fui contar meu testemunho em muitos lugares. As profecias se cumpriram. Mas ainda tem muito mais. Mas até aqui, o Senhor tem sido fiel. E até aqui, Ele tem me direcionado. Até aqui, Ele tem me corrigido, irmãos. Porque eu dividi aqui com vocês o que Jesus fez comigo. Mas eu não sou perfeita. Eu continuo dependente dEle. Porque eu continuo errando. Eu continuo falhando. Mas Ele continua me corrigindo. Ele continua me direcionando. E eu continuo obedecendo. Ele é um Deus de direção. Ele é um Deus que tem resposta. Ele tem confirmação. E na palavra do Senhor está escrito que os sinais seguirão aqueles que creem. Jesus estará conosco até o fim. E Jesus ainda não voltou. O Espírito Santo ainda está na terra. A noiva ainda está na terra. Então ainda existe esperança. Existe alegria, existe vida. Aleluia. Existe poder de Deus. Existe muito de Deus para cada um de nós. Deus ainda fará muitas coisas. Amém? Então até aqui é isso que o Senhor tem feito na minha vida. E eu queria fazer uma oração para finalizar. Se a igreja ficar de pé. Se alguém quiser vir aqui na frente. Aleluia, Jesus. Se Deus falou com você, se Deus te tocou e você quer receber mais de Deus, fica à vontade. Eu não sei se vocês têm o hábito de fazer isso aqui. Se Deus te chamar para vir aqui na frente, se alguém quer se consertar, se alguém quer voltar para Jesus. Aleluia. Deus transformou a minha vida. Me tirou da miséria. Hoje eu moro em uma casa nobre. Eu passava fome. Aleluia. E hoje eu tenho para dar. Antes eu vivia de cesta básica, de roupa doada. Hoje sou eu que dou roupa. É assim que Jesus faz, Ele prospera também. Aleluia. Ele transforma, Ele prospera, Ele cumpre as promessas, Ele direciona o povo dEle. Ele não deixa o povo dEle perdido. Tem resposta de Deus, tem confirmação de Deus, tem direção de Deus para a tua vida. Ele é o teu pastor. Aleluia. Somos ovelhas de Cristo. E Ele está no comando, Ele está apacentando, Ele está direcionando, Ele está protegendo. Aleluia. E Ele continua sendo todo poderoso. Aleluia. Aleluia. Oh, Santo Deus, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e da vida, nos colocamos na tua presença em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Pai, obrigada por esta palavra.
Desperta! 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 Aleluia! Deus está tirando as escamas dos olhos. Porque fechaste o seu ouvido à minha voz. Mas eu, Senhor, não desisto. Aleluia! E vou mais uma vez tentar. Eu vou mais uma vez chamar. Eu vou mais uma vez buscar. Aleluia! Assim diz o Senhor, haverá grandes transformações neste lugar. Profetizamos, declaramos, liberamos. Virei eu com grande libertação. E vou quebrar o céu de bronze. Porque muitos aqui não me conhecem. Dizem que me conhecem com os lábios, mas o coração está longe. Mas eu, Senhor, vou chamar de volta, porque eu não desisto. Eu tenho um projeto neste lugar. Eu tenho um trabalhar neste lugar. Eu não vou deixar do jeito que está, porque a obra é minha. Sou eu dono da obra. Sou eu a obra. Sou eu que trago um fervor sobre este lugar. Uma unção de adoração. Eu vou quebrar muitos corações. E eu vou realizar muitas orações para saberem que sou eu, Senhor, que falo. Aleluia! 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 E eu agradeço a minha oportunidade em nome